Meus irmãos, boa noite. Com alegria que a gente, depois de um dia de trabalho, retornamos à casa do Senhor para ouvir, para cantar, para nos alegrarmos. Ontem tivemos aqui um grupo expressivo, ouvindo o pastor Israel falar sobre a homossexualidade à vista da ciência, né? Foi muito bom, terminou um pouquinho tarde, mas foi muito interessante o estudo que ele trouxe para nós. Vai dar sequência a isso mais para frente nas mensagens dele à noite ou durante o dia aqui na igreja. Eu gostaria de perguntar se entre nós há alguém que nos visita pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira vez. Por favor, irmão, pode se colocar de pé. Seja bem-vindo, que Deus o abençoe. O irmão vai receber um abraço aí, um aperto de mão, um abraço. Seja bem-vindo, tá? Fique bem à vontade na casa do nosso Senhor. Gostaria também de perguntar se durante esse dia ou de domingo para cá, hoje é terça-feira, né? Eu estou meio perdido, mas eu gostaria de te perguntar se você tem orado a Deus pela sua família. Não me responda, eu pergunto e você responde para você lá dentro. Se você tem orado mais ao Senhor para que Deus possa estar abençoando a sua família, para que Deus possa estar te dando um lar de mais paz, de mais tranquilidade, de mais entrosamento, né? Entre cônjuge, entre filhos, entre amigos também. E eu torno a repetir então esse desafio, firmando mais ele, para que você possa desenvolver de fato essa vontade de ter o Senhor como seu cuidador, como seu guardador. Eu tenho certeza da importância de nós termos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como nosso protetor, porque a gente nunca sabe quando Satanás vai lançar uma flecha para tentar destruir o nosso lar. Nós nunca sabemos, e pode ser que isso venha em momentos que a gente menos espera, mas se nós estivermos voltados para o Senhor, firmes com o Senhor, a gente consegue superar esse problema, a gente consegue conversar com o nosso cônjuge, com a nossa família, mas é necessário que tenhamos então essa predisposição de deixar Cristo nos guiar, de deixar Cristo cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, porque para cair basta estar de pé, né? Isso serve para qualquer um de nós. E quando nós falamos em família, nós falamos que temos que estar com as nossas mentes e os nossos corações voltados para o Senhor, firmados na rocha que é Cristo nosso Senhor, para que não venhamos então a trazer tristezas aos nossos queridos. Abra lá sua Bíblia no Salmo 128, aqueles que porventura tenham trazido nessa noite. É um salmo conhecido, fala sobre a família. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite. Salmo 128. Vou pedir aos irmãos que estão lá do lado esquerdo, do lado direito, minha direita, se puderem vir para cá, para o banco do meio, aqueles que puderem, né? Eu não vou insistir, entendeu? Seria bom, porque vai facilitar em muito aqui para o preletor desta noite, tá? Diz assim, Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você que comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Eu peço muito a Deus para que eu possa ver os filhos dos meus filhos,
Porque quem é avô, dizem que é muito legal ser avô, né? Ou avó. Quantos avós aqui nós temos? Levante a mão. Irmã Nancy, bom? É melhor do que ser mãe? Muito melhor, né? Então todos dizem isso. E eu sei por quê. Porque avô estraga neto, né? Não? Avô é mais liberal com os netos? Não, também não. Olha só, não, os avós não são liberais, são firmes ali com os netos, né? O avô não tem responsabilidade sobre o neto. Alguns casos, né, irmã? Porque alguns filhos aprontam com os avós, com os pais. Bom, mas eu fico assim me imaginando avô, né? E eu já comentei aqui com os irmãos que um dos meninos um dia chegou lá em casa e perguntou: pai, quando eu me casar eu posso vir morar contigo? Aí eu falei: poxa, cara, tu tá tão pequeno já pensando em casar e vir morar comigo, né? Mas por que você quer vir morar comigo? E eu pensando, né? Vou ter que segurar a peteca. Ele falou assim: não, pai, porque é muito bom viver com vocês. Isso é muito legal, meus irmãos, vocês ouvirem isso, a gente ouvir isso de um filho ou de uma filha. Como é bom morar com vocês, como é bom estar com vocês, né? Então esse carinho, essa realidade, que a gente pode estar buscando, né, Juninho? Você com os 3 lá, enfim, que a gente possa estar ensinando, possamos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem seguir, que é o caminho do Senhor, para que eles possam alcançar a felicidade, porque só em Cristo Jesus eles alcançarão essa felicidade e conseguirão superar os problemas. Nós vamos cantar agora com o Querigma 2 músicas. Eles vão cantar uma música. Logo depois que eles cantarem essa música, nós vamos ter um momento de dedicação de dízimos e ofertas, e vamos fazer também o nosso período de oração. Então eles cantarão uma música, depois vão dar uma pausa, o Wilson vai tocar na guitarra uma musiquinha, no piano, uma musiquinha. Os irmãos que quiserem ofertar ou dizimar poderão vir. Eu farei então um momento também de oração pelos irmãos. Vamos ficar de pé. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Eu estou. Deus é bom, amém? É Ele que nos faz estarmos aqui nessa noite para adorá-lo. Vamos começar cantando um canto que fala: em todo tempo eu louvarei ao Senhor e sempre estará em meus lábios o seu louvor. O salmista nos faz essa recomendação, porque ele vivia isso e tinha experiências grandiosas com o Senhor, porque ele colocava o Senhor o tempo todo na sua vida. Todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome.
sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Amém. Então, irmãos, enquanto ouvimos uma música tocada ao piano, aqueles irmãos que desejarem vir até a frente podem sentar-se, por favor, por um instante. Aqueles que desejarem então vir à frente poderão assim fazê-lo. Eu gostaria de convidar a Camilo, Davi e o filhote para virem até a frente também, que eles estarão orando logo em seguida pelas famílias. De repente lá na tua casa as coisas não andam muito bem, de repente no teu trabalho, se você desejar ficar em pé também você assim poderá fazê-lo. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração, falar ao seu coração. Temos alguns irmãos que estão passando por alguns problemas. Nós citamos 3 irmãos ontem, eu me esqueci o nome deles, a irmã Maria Colombina, Josélia e Itamar, e também a Ione. A Ione estará fazendo, ela vai fazer uma cirurgia amanhã. Parece que vai ser transferida. Ela me ligou agora, há uns 10 minutos atrás, está confirmado a cirurgia, né? Estava muito preocupada por questões de problemas lá com o plano de saúde, mas graças a Deus parece que tudo está correndo de acordo com a vontade dele. Vamos pedir para que o Espírito de Deus possa estar operando ali, usando as mãos dos médicos, que eles possam tirar o que for necessário, preservar o que tem que ser preservado, entregando a Deus então a vida da Ione e desses irmãos que nós falamos aqui. Se você desejar ficar de pé, logo em seguida nós estaremos cantando também. Vamos deixar que Deus vá removendo algumas coisas que a gente às vezes deixa guardado dentro do nosso peito por anos e anos e anos, né? Deixando dentro daquela caixa, né, pastor Purim? Guardado lá naquela caixa, lá aquela poeirada toda. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus cuidar e arrancar tudo isso e tratar as nossas vidas. Eu convidei aqui os 3, mas na realidade não são 3, são 4, né? Que a Manuela está vindo. Eu gostaria de pedir a Camila que orasse então por vocês, por aqueles que nós pedimos orações aqui, os enfermos, para que Deus esteja abençoando as nossas famílias e também pelos dízimos e pelas ofertas.
Amado Deus, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, que sozinhos nada podemos fazer, que existem coisas, áreas da nossa vida, Senhor, na vida da nossa família, que às vezes a gente fica perdido, sem saber por onde ir, o que fazer, Senhor. Mas eu peço em nome de Jesus para que o Senhor remova tudo aquilo que precisa ser removido da vida de cada um aqui, de cada família, de cada lar, Senhor. Para que a Tua paz, o Teu amor cresça, se fortaleça e frutifique, Senhor. Fala aos nossos corações, nos ajuda a desejar mais de Ti para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos. Nos ensina, Senhor, a ser melhores pais, melhores mães, para a honra e glória do Teu santo nome. Quero depositar, Senhor, o dinheiro que foi colocado aqui, que esse dinheiro possa ser usado para o engrandecimento do Teu reino, para que vidas sejam alcançadas e transformadas, Senhor, para socorro daqueles que precisam, Senhor, e do amparo, seja a questão material, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, fale, Senhor, a vida desta igreja, para que possamos proclamar a Cristo Jesus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que vidas sejam alcançadas, sejam transformadas. Que essa igreja, Senhor, ame a família, Senhor, se preocupe com a família, invista na família, Senhor, para que o mundo saiba, Senhor, que vale a pena servir a Deus, que existe apenas um único caminho, que é Jesus Cristo, e Ele pode transformar qualquer coisa, Senhor, qualquer coisa que tiver profundamente no nosso ser, qualquer problema que pode parecer intransponível. É o que, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, já agradecendo, porque eu sei que o Senhor cuida de nós cada dia. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, os irmãos podem levar as ofertas. Vamos cantar mais uma música. Estamos comemorando, celebrando essa instituição que Deus criou, a família. Mas existe uma família maior, que é a família de Deus. E esse cântico fala sobre isso. Por isso eu queria convidar toda a igreja, fique de pé e dê um aperto de mão, um abraço gostoso no seu irmão, porque é teu irmão, é família de Deus. E esse cântico fala: bom é estarmos aqui para adorar a Deus juntos, em uma só fé, num só amor, num só coração. Foi Deus que fez isso com a gente. Glória a Deus, porque temos uma grande família. Deus te abençoe, querido. E essa questão da família de Deus é tão legal. Quando a gente viaja para outro estado, outro país e vai para uma igreja, a gente nunca foi naquele local, mas a gente sente que a acolhida é de família. A gente sente como se a conhecesse todo mundo há muito tempo. Isso é muito bom, porque o Espírito de Deus nos dá essa unidade. Vamos cantar: bom estarmos aqui para adorarmos a Deus. Estamos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, um só amor, um só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus por Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Começo. Bom é estarmos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, um só amor, um só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus por Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus.
Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. O amor do Senhor. Fé, um só amor, um só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus por Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. O amor do Senhor. O amor do Senhor. O amor do Senhor. Muito bem, os irmãos podem se sentar. Eu gostaria de convidar o pastor Purim para que viesse até aqui. Ele nos dará continuidade então à sua palestra. Estava com um problemão ali atrás, mas conseguiu resolver, graças a Deus. Vou orar pelo pastor Purim e mencionar também a ausência do pastor Israel. Alguns já me perguntaram, ele tinha marcado já um compromisso há algum tempo atrás, em São Paulo, uma palestra também, está lá, e vamos orar por ele também, para que Deus possa abençoá-lo naquela empreitada. Amanhã, se Deus quiser, ele estará aqui conosco, se Deus assim permitir. Oremos. Deus de amor, graças eu te dou, porque somos a família do Senhor. Graças eu te dou porque o Senhor tem estado em nossas famílias. Nesse momento, Senhor, quero te pedir pelo pastor Purim. Continue, Senhor Deus, abençoando sua vida, sua família, dando sabedoria a ele, Senhor, para que ele possa fazer a sua vontade. E agora, Pai, que os lábios dele venham trazer aquilo que for do seu coração para os nossos corações. Esteja também, Senhor Deus, com o pastor Israel lá em São Paulo, naquilo que ele foi lá fazer, naquela palestra, que tudo possa correr de acordo com a tua vontade. Nós choramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, que a graça e a paz de Jesus esteja mais uma vez com os irmãos. Não nos vemos desde domingo, eu quero saber se vocês colocaram em ordem as caixas e os fios de vocês. É importante vocês aprenderem a lidar com isso, para não se verem em maus lençóis. Uma irmã perguntou a Jane, logo assim que o culto acabou, você não fica chateado dele ficar falando de você assim lá da frente? Bom, quero explicar que evidentemente eu só posso falar dela com a autorização dela, né? Então antes a gente combina, eu não digo para ela o que eu vou falar, mas eu posso falar mal de você hoje? E ela sabe que nunca vai ser mal de forma pejorativa, mas eu preciso trazer realidades contextuais para cá, para vocês saberem que nós pastores também vivemos os mesmos dilemas de vocês
enquanto somos maridos e pais, a gente não está imune e isento às dificuldades da vida familiar. E tem sido um privilégio muito grande trabalhar com os irmãos esses dias. Ontem não pude estar, mas já soube que foi muito bom. Imagino que tenha sido de fato o encontro com o pastor Israel para falar de um tema tão contextualizado, tão pertinente, tão desafiador, que é o debate da homossexualidade nos dias atuais. Bom, como anunciado, hoje eu quero falar com vocês sobre o desafio da vida em família, lidando com os nossos filhos. A pergunta que fazemos nesta noite, baseado no tema que foi proposto pela equipe Ministério de Família da Igreja, é: e agora, os seus filhos vão bem? Nós vivemos um tempo em que a gente faz uma pergunta: o que está acontecendo com os nossos filhos? A gente tem vivido dias em que as coisas estão tão confusas e os cabelos brancos não se entendem muito bem com a adolescência, os gostos, as preferências, e temos vivido também conflitos de geração. E eu vou falar novamente o que eu disse no domingo à noite. A gente se esquece, que foi pela manhã que eu disse, a gente se esquece com facilidade que nós também já fomos adolescentes e jovens e fomos filhos. E pode ter certeza que você também deu muitas preocupações para os seus pais. Não é raro a gente ouvir de pais, e eu lido com isso constantemente, pastores lidam com isso, pastor Roberto mais ainda, lidando especificamente com famílias. A gente ouve muitos dilemas, muitas queixas de pais que falam: pastor, meu filho está me deixando doido. Mas olha, talvez você também tenha deixado seus pais doidos com as coisas que você fez ou deixou de fazer quando era adolescente. O seu tempo de rebeldia, não é? Especialmente os pais de hoje, os pais que são pais hoje, alguns já são até avós, viveram um tempo em que eu não vivi, por exemplo, que foi o grande grito de liberdade no final do século, da década de 60 para 70, do século passado. Olha como parece que está longe pra caramba, né? Mas foi 40 anos atrás, quando a mulher deu o seu grito de liberdade, os jovens disseram: queremos fazer o que quisermos, vamos fazer o que quisermos. Passaram dias e noites lá ao ar livre, né, naquele festival de música de Woodstock, e de onde muitas coisas aconteceram. E aí a gente se esquece que a gente está de geração em geração vivendo conflitos. E por isso a gente precisa se apegar a valores que são atemporais. Mas antes, porém, é importante entender a nossa geração. Na verdade, cada geração traz o seu desafio específico. Eu reafirmo aquilo que creio, ou seja, o ser humano é ser humano desde que o mundo é mundo, com os seus dilemas, com as suas dúvidas, com os seus medos, mas de fato o que muda são as experiências. Por conta da tecnologia que mudou, a metodologia que muda, também mudaram os medos. Por exemplo, a geração atual, ela tem de fato transformado a geração, a essência de muitas pessoas, porque ela é uma geração, hoje o nosso tempo ele é marcado pela instabilidade. E nós estamos como sociedade gerando também novos indivíduos, ou seja, que têm novas experiências a ensinar. Na verdade, os nossos filhos estão crescendo e eles estão nos mostrando que, ainda que a essência da humanidade esteja ali presente, a forma como isso se expressa se distingue. Ou seja, meu pai, quando era criança, ele era criança e ele expressava a infantilidade dele de um determinado jeito. Nossos filhos hoje continuam crianças, mas manifestam a infantilidade de uma outra forma, com uma outra tecnologia, com uma outra metodologia. E o nosso desafio é resgatar aquilo que é a essência, num contexto em que a aparência, o invólucro é tão diferente. Então, pode adiantar, meu querido, uma sociedade instável, e essa, eu não vou voltar, porque nós já falamos tanto de manhã quanto à noite, domingo, as marcas da nossa geração. Então, eu não vou voltar nesse tempo, eu já vou partir direto para o resultado. O que significa, por exemplo, não sei se dá para você ler, ali no monitor está um pouco pequeno, mas olha só, antigamente, as crianças tinham medo de escuro, tinham medo de barulho, tinham medo de animais perigosos, tinham medo de pessoas estranhas. Isso ainda existe,
Mas talvez eu diria que esses medos foram acrescentados ou foram acrescidos de outras experiências. Por exemplo, hoje os nossos filhos têm outros tipos de temores, talvez além desses. Pode adiantar, não. Os nossos filhos hoje, eles têm medos, por exemplo, de perder um dos pais, seja pela morte ou seja até mesmo pelo divórcio. A minha filha vai completar 10 anos e ela viveu recentemente esta fase em que eu e a Giane não podíamos ter nenhuma conversa um pouco mais tensa. Às vezes, para resolver algum conflito, tomar alguma decisão, fazer alguma escolha, ela já ficava preocupada e um dia ela soltou mesmo, falou assim: vocês vão se separar? E nós dizemos: não, de jeito nenhum, nós temos problemas sérios muitas vezes, temos caixas e fios se misturam de um jeito que a gente tem que sentar para resolver aquilo antes de dormir, de uma forma séria, mas papai e mamãe têm um pacto diante de Deus e nós não vamos nos separar, por mais grave que seja o problema. Porque ela está vendo na escola uma sociedade diferente. Ela está vendo as suas amiguinhas da escola que passam o fim de semana com o pai, ou outro fim de semana é com a mãe, ou então vive com a avó, porque não tem mais pai, não tem mais mãe, morreram, faleceram. A Letícia tem uma criancinha da idade dela, que ela nasceu, a Letícia tem 9, ela devia ter, pelos cálculos, acho que devia ter uns 2 anos, quando o pai faleceu de um acidente gravíssimo. E ela então tem crescido vivendo num contexto em que ela não sabe o que é ter pai, literalmente. Então, e aí, por conta de uma outra situação que eu vou ver já com vocês, os nossos filhos estão cada vez mais temerosos com coisas que antigamente as crianças nem se preocupavam. Então, hoje as crianças têm medo da própria violência. Eu lembro que eu era criança, curtia sair de noite na rua numa boa, andava de bicicleta lá em Camará direto. Hoje a Letícia não gosta de andar na calçada vindo do balé para casa, ela quer ir rápido, porque ela está com medo dos cracudos que andam lá pelo Meia. Ou seja, uma criança de 9 anos já tem consciência do risco que é viver neste mundo. E isso tem gerado realidades que a gente precisa aprender a lidar com isso. Crianças têm medo de furto, crianças têm medo de estupro, porque hoje se fala tanto em pedofilia, que as crianças já ficam ligadas assim. Não é só uma questão de não aceitar bala de estranho. É muitas vezes não aceitar o toque de um adulto, porque ela fala assim: vai que é um pedófilo, porque ela já aprendeu na escola, porque faz parte da grade curricular hoje, do processo pedagógico educacional que trabalha a vivência da criança. Ela já está olhando para os adultos assim: será que esse aí é pedófilo? Será que ele vai fazer algum mal para mim? E não só isso, doenças também. As crianças estão cada vez mais conscientes de que a nossa saúde é frágil. Então a Letícia, um dia desse, ela estava com uma dorzinha diferente, assim, do lado meio esquerdo do corpo, mas eu logo vi que era um jeito que ela deu, porque ela fez muito exercício no dia anterior, e eu falei assim: não, filho, isso é um mau jeito que deu, talvez. Aí eu usei uma palavra que a gente usa para torção muscular, eu não lembro qual foi a palavra, eu falei assim: oi? Isso, eu falei assim: filha, deve ter sido uma distensão. Aí ela: isso é grave, pai? Aí eu falei: filha, não está na hora de você se preocupar com o que é grave ou o que não é grave, não é? Então, as crianças estão cada vez, nossos filhos estão tendo uma visão de mundo muito diferente da visão que nós tínhamos quando éramos crianças. E aí a gente faz parte dessa sociedade que precisa compreender o que está acontecendo com os nossos filhos hoje. David Fisher, autor do livro Pastor do Século XXI, esse livro foi lançado no final do século XX, lá pelo ano de 95, 96, ele lançou esse livro e num determinado momento ele fala assim: o pastor do próximo século, a liderança da igreja do próximo século, precisa compreender o seu tempo para saber o que fazer. Ou seja, se a gente não parar para aprender o que é essa nossa geração atual, a gente vai perder o bonde da história. Porque os outros meios de comunicação, os outros meios de conscientização, as outras formas de implantar uma ideologia estão atualizadíssimos. Falam a linguagem, usam a tecnologia, gastam tempo, investem dinheiro pesado. E nós queremos usar a mesma linguagem, o mesmo método, a mesma palavra que usávamos. E eu não estou falando de século XVIII, não, gente. Eu estou falando de 30 anos atrás. Porque o nosso tempo está cada vez mais instantâneo. Estamos vivendo, de fato, a era da velocidade da luz.
mais do que nunca. Além disso, a sociedade que vivemos tem sido uma sociedade que tem encontrado dificuldade para produzir pessoas com força moral e espiritual suficientes para viver vidas produtivas e sadias como adultos. Ou seja, de fato, se nós não fizermos alguma coisa urgente hoje, não sei o que será da geração da minha filha como adulta e dos meus netos. Por isso urge que a gente se esforce e se aplique para fazer e investir. Eu, infelizmente, hoje o meu dia foi muito corrido, até que eu tive até um problema que depois eu vou usar como ilustração, porque é fantástico como é que essa geração é maravilhosa, intrigante. Mas hoje, no corre-corre, eu ia trazer um vídeo também para mostrar e acabei não colocando no meu pendrive. Um vídeo que foi lançado nos Estados Unidos, em que as crianças estão pedindo socorro. Está no meu blog. Eu acabei colocando no meu blog algumas semanas passadas. E as crianças estão, de fato, legitimamente pedindo socorro, dizendo assim: ajudem-nos a sermos adultos. Por isso, a gente precisa gastar um tempo hoje para refletir sobre isso. O que está acontecendo com os nossos filhos? Algumas marcas dessa nova geração que está crescendo entre nós. A coisa é tão rápida porque vocês já ouviram falar em geração Y. Quem já ouviu falar? Ok. Só que sabia que vocês já estão ultrapassados, né? Porque no alfabeto é Y, X, Z. Na verdade, já se fala agora em AA. Alfa, né? Porque ou seja, o alfabeto já acabou, agora vão apelar para o grego. Porque a coisa está tão rápida. Como é que isso determina? Você observa o comportamento. Ou seja, você começa a evidenciar marcas de comportamento e fala assim: esse comportamento faz parte de uma determinada faixa etária. Esse determinado comportamento marca uma determinada faixa etária. Mas isso acompanha, ou seja, essa faixa etária ela vai crescer com essa característica. E agora já se fala na geração alfa, tá certo? Que é os que estão nascendo, a Manuela, cadê a Manuela? Não é? Que vai nascer aí e já faz parte de uma geração que os especialistas dizem: o que será? Sabe aquela frase que se disse quando João Batista estava por nascer? Que o seu pai Zacarias ficou mudo, e quando finalmente ele sinalizou que o nome seria João, aí ele voltou a falar, a comunidade dele disse assim: o que virá a ser esta criança? Era uma perplexidade positiva, porque os fenômenos que estavam acontecendo na chegada de João Batista geraram naquela comunidade uma expectativa positiva. Uau! O que virá a ser esta criança? Hoje se faz as mesmas perguntas. A mesma pergunta, só que a perspectiva é negativa. O que será dessa criança? Então a nossa preocupação é agir enquanto temos tempo. Porque tempo também é uma coisa que é relativa, já diz a física quântica. Né? E a gente tem uma impressão que é real, assim, é uma impressão que beira a realidade. A gente fala assim: caramba, como o tempo está passando rápido, né? E está mesmo. Ou seja, os especialistas na ciência quântica vão dizer que, de fato, essa sensação que temos prova e é provada que, de fato, o tempo está se abreviando. E a Bíblia já havia dito isso, que no final o tempo se abreviará. Hoje já é dia 21 de maio de 2013. Eu lembro-me como se fosse ontem, literalmente, a passagem de ano de 2012 para 2013. E daqui a pouco a gente já está aí, e aí vão-se os dias. Então, enquanto a gente ainda tem tempo, e eu quero vou terminar com essa frase, com essa interrogação: enquanto a gente tem tempo, a gente precisa compreender essa nova geração de filhos. Algumas marcas que eu queria compartilhar com você. Primeiro, é movida pela impulsividade. A nossa geração ela é cada vez mais impulsiva. Os vídeos estão aí para provar na internet, as notícias estão aí, as ações e as reações são todas elas irracionais. Estamos, parece que, voltando a um contexto, se é que ele existiu, a um contexto de caverna, em que não é a razão que determina nossas ações. Não é a razão que determina as nossas atitudes, mas sim os instintos.
Esse fim de semana foi muito engraçado, para não dizer trágico. Um boato correu no Brasil, não é, de que o governo federal iria terminar com a Bolsa Família. Milhões de pessoas foram às agências da Caixa Econômica. Eu tenho a minha gerente, é membro da minha igreja, muito amiga minha, ela disse: pastor, uma coisa louca, vinham em multidão descendo a rua Pedro de Carvalho aqui no Meia, multidão, traziam crianças, arrastavam, porque iam perder a... Então, ou seja, é uma atitude irracional, uma coisa impensada, uma coisa, claro, isso vai muito do nível de escolaridade, do contexto cultural, eu sei das complexidades, mas isso eu quero mostrar de uma maneira geral, que a nossa geração hoje ela está cada vez mais impulsiva nas suas ações. Outro, é uma geração que tem poucos referenciais. Cazuza já cantou isso décadas passadas. O que ele falava? Os meus heróis morreram de overdose. Esta é uma frase emblemática que, na verdade, retrata uma visão futurista. Os referenciais desta geração, na verdade, não são referenciais de valores. Os cantores morrem de overdose. Os jogadores envolvem-se em problemas morais e legais, criminais muitas vezes. Então, os referenciais da nossa geração de filhos não são referenciais, como a gente acabou de falar na frase anterior, no último slide, não são referenciais que estejam construindo na vida dos nossos filhos valores morais que possam prepará-los para serem adultos que construam uma sociedade diferente, visivelmente melhor. É uma geração marcada por demandas precoces. Ou seja, por conta daqueles problemas lá que eu falei, de temores, por exemplo, os nossos filhos estão cada vez mais precoces nas suas vontades. Isso se reflete até mesmo nos hormônios. A minha filha de 9 anos, ela já está com uma forminha de uma mocinha, e isso me assusta. Ontem mesmo eu chamei a atenção da minha esposa, falei: querida, pede para ela ser mais cuidadosa, porque eu não quero mais vê-la, aquela coisa pura de criança que sai do banheirinho, sem toalha, vai se arrumar no quarto. Eu não quero, eu estou ficando constrangido, porque uma criança de 9 anos está cada vez mais precoce, inclusive no seu corpinho. E aí você começa a ver também as preferências, os gostos, as preocupações. Então, uma realidade emocional, psicológica, comportamental, que veria-se normalmente com 14, 15 anos, está cada vez mais antecipada. Então, a gente precisa também mudar a linguagem, porque a gente quer lidar com uma criança de 7, 8 anos como a gente lidava com ela há 10, 20 anos atrás. Não dá. A gente precisa atualizar o próprio linguajar. O vocabulário dos nossos filhos pequenos hoje é um outro vocabulário totalmente diferente. Inclusive os próprios, não sei se temos aqui algum psicopedagogo, que uma geração inteira de psicopedagogia vem dizendo: você nunca pode lidar com a criança, titia, do papai. Não, fala como adulto. O que isso gerou? Crianças que falam como adulto. Não é? A gente costuma brincar, parece que tem um anãozinho ali dentro. Não é? Porque é uma coisinha pequena que fala como adulto. Demandas precoces. Comunicação neocodificada. Isso é fantástico, gente. Aí entra, eu quero gastar um tempinho aqui para você. Você já percebeu como é que a nossa galerinha está falando hoje? Se você parar para ouvir 2 adolescentes, você acha que é um dialeto extraterrestre. E você precisa de um dicionário, sim. Algumas coisas que eu me lembro. Por exemplo, tudo é morri de paixão, morri porque era legal, morri porque era ruim, né? E morri pode dizer muita coisa. Adoro. Uma geração de idólatras, né? Porque adoro isso, adoro aquilo, adoro não sei o que lá, tudo é adoro. Mas vamos por aí, vamos por siglas também, né? A grande moda agora são as siglas da internet. Então, SQN, já viu isso? SQN significa só que não. Sabe o que é isso? É justamente o contrário do que ela disse. O adolescente falou assim: vou estudar agora, SQN, ou só que não. Pode ter certeza que ele vai dormir, vai jogar videogame, tem que ficar ligado nisso. Tá? Eu aprendi uma recentemente que achei fantástica, né? Uma menina fala para assim: aquele lá é SOS. SOS. Só o olho salva, de tão feio que é.
Aquele garoto lá é SOS. Israel, você é SOS, Israel. Só o olho que salva. Só o olho que salva. E fulano tá brisando. Brisou na aula. Viajou. Na nossa época era viajou. Você tem que usar uma segunda gíria para... o fulano tá coreando. Coreando. Ou coreano. É que ele tá cochilando, que fica com a linha apertada assim. Então fica com o olho de coreano. Seus filhos falam entre eles assim, olha, não vai dar para hoje que os meus gerentes não deixaram. Meus gerentes não deixaram. Você, pai, achou que é pai, agora você é gerente deles. Uma mãe perguntou num grupo de debate, perguntou assim, gente, o que significa mafu e tomar um chá? Meu filho vive dizendo isso. Aí a mãe falou assim, teu filho é nóia. Aí ela, o que é nóia? Nóia é quem usa droga. Tomar chá hoje entre a juventude é usar algum tipo de droga. Mafu, faz o inverso das sílabas. É fumar. Então eles usam códigos até, ou principalmente para se referir àquilo que não é bom, aquilo que eles querem realmente fazer escondidos. Então a gente precisa realmente aprender a linguagem, para você saber o que eles estão falando. Senão você fica encalacrado numa situação em que você não sabe nem o que eles estão querendo dizer entre si. Quer ver outra história? Vou meter o pé. Vou meter o pé, não vai quebrar nada não vai quebrar sua porta, não vai nada. É só, vai sair. Vou meter o pé, vou embora. Então a gente precisa entender esta comunicação, eu que dei esse nome assim, neocodificada. Eles podem falar uma frase inteira com 4 ou 5 sílabas. E disseram a comunicação perfeita, porque houve o emissor, houve o transmissor, houve a mensagem, houve a retroalimentação, está tudo perfeito, só que usaram 4 ou 5 sílabas. E você, como você dizia na sua época, você boiou na parada. Então essa nossa geração precisa ser compreendida nesses aspectos. Outra realidade, é um paradoxo desta geração. Interatividade versus distanciamento, ou seja, nunca se interagiu tanto, mas ao mesmo tempo nunca se viveu tão distante um do outro. Por quê? O mundo virtual. Ou seja, você tem na sua rede social lá 1.734 amigos, porque agora todo mundo é amigo, né? Todo mundo é amigo. Eu confesso que eu acabei com a minha página no Facebook. Cansei mesmo. Porque, primeiro, não tinha tempo. Segundo, não tinha mais paciência. E terceiro, não tinha mais filtro para filtrar as bobagens que eu era obrigado a ler toda vez que eu abri. E acredite, por mais que eu bloqueasse as pessoas, bloqueava, mas parecia fermento, que o negócio ia crescendo, e vou acrescentar mais uma. Cansei de me decepcionar com pessoas que eu não esperava ver o que eu era obrigado a ver naquela timeline. Então eu cansei. Eu aprendi com o salmista, Salmo 118, se não me engano, ou 108. Não porei coisas inúteis ou torpe diante dos meus olhos. Qual é a solução? Cancelei, excluí. Aí o Facebook ainda faz assim, mas não faça isso, fulano, beltrano, cicrano, vai sentir falta de você. Pum, confirma, cancelei. O cara ainda quer fazer apelo para mim, rapaz, apelo para aceitar, ficar mais um pouco. Não quero. Porque a gente acaba substituindo a tal interatividade virtual pelo toque, pelo abraço, pela presença, pelo afago, pelo calor humano. Então, contraditoriamente, veja bem, a tecnologia não é de todo ruim. Hoje mesmo eu falei com a nossa missionária lá no Oriente Médio pelo Skype, uma bênção. De fato, aproxima. Alguém já disse essas frases de impacto, né? A tecnologia aproxima os que estão distantes e afasta os que estão próximos. Porque, de fato, você acaba trocando mais torpedo com o seu cônjuge do que ligando, ouvindo a voz dele, falando com ele, você acaba substituindo. Então, é um paradoxo e a gente tem que aprender a lidar com isso. Outra realidade da nossa geração é o imediatismo. Tudo é para agora. Ninguém mais sabe esperar. Talvez atrelado a esse conceito do tempo, né, esse tempo dinâmico, quântico do tempo, aí
as coisas estão cada vez mais instantâneas. É o chocolate que é instantâneo, é o banco que é instantâneo, e aí você também tem uma emoção instantânea, uma paixão instantânea, um compromisso instantâneo, e aí esse imediatismo torna as coisas todas superficiais. Como eu disse, você se orgulha, e aí é uma certa competição velada, né, pela questão da imagem e tudo, você acaba mantendo uma imagem de um cara muito bem relacionado, com 3.427,5 amigos, meio porque tem aquele que está lá, você está assim, eu vou botar esse cara ou não? Ele está lá pendurado no convite, eu aceito ou não aceito? Então é meio amigo, né? Mas só que você não tem uma pessoa em quem você de fato confie e com quem você pode compartilhar as suas dores. Porque a coisa está toda superficial. Você, num clique, você fala que a pessoa é sua amiga, mas você não tem condição nunca de gastar 3 minutos, 5 minutos com ela, sequer você vai tomar um café no Starbucks do shopping para compartilhar o seu coração. É a contradição do nosso tempo. Isso tudo tem gerado, finalmente, assim para fechar, uma geração ansiosa. E isso tem tido seus efeitos até médicos. Hoje tem criança com hipertensão, com diabetes, coisas que eram caprichos de adultos, não é? E aí, já na minha geração, eu faço parte da geração mediana, eu estou com 42, aí é a minha intimidade, 42, e eu fui diagnosticado com hipertensão aos 21 anos. E eu sei, na minha época, eu conheço o meu histórico, foi uma crise de ansiedade que eu tive no contexto de preparação do seminário, ministério, comecei no meu ministério, desencadeou, igual desencadeia-se diabetes e tudo, nas pessoas também. O que acontece? O que alguns especialistas estão dizendo? Esta evidência tão precoce, a manifestação tão antecipada de doenças que são consideradas também psicossomáticas em crianças, é fruto da ansiedade, do desequilíbrio emocional dessa geração. Por isso a pergunta novamente, o que está acontecendo com os nossos filhos hoje? E a segunda pergunta, aquela da comunidade João Batista, o que serão essas crianças amanhã? Por isso é importante uma atitude rápida. Eu proponho alguns caminhos a serem percorridos. Nós ainda vamos chegar no texto bíblico. Por enquanto eu estou introduzindo aqui de maneira ampla, tá certo? E realística no sentido daquilo, circunstancial, aquilo que a gente tem vivido hoje como famílias. Primeiro, a gente precisa reavaliar as nossas prioridades, revisitar a nossa agenda. Ou seja, nós permitimos que estas marcas da geração atual tenham se tornado senhores da nossa agenda, do nosso planejamento familiar, do nosso planejamento financeiro. E aí, muitas vezes, aquilo que a gente diz que é importante, de fato não tem importância. E a gente está sempre correndo atrás do vento, transformando coisas atrasadas e coisas menores em coisas urgentes e coisas que a gente acha que são importantes e prioritárias. Na verdade, aí vai depender de cada um de nós. É de fato sentar, não tenho regra, mais uma vez, não tenho receita, eu estou dizendo, é um valor. Como você vai fazer isso? Teve um irmão que me pegou domingo à noite ali na porta, e ele falou assim, tá pastor, mas e aí na questão do relacionamento conjugal? Mas e se não tem dinheiro, como é que eu vou investir? Eu falei, seja criativo, meu irmão. Aí ele falou assim, aí eu pensei, olha, que há 15 dias atrás eu peguei minha família e fui andar na lagoa. Eu falei, peguei meu cachorro e fui andar na lagoa. Ah, mas tem que ter dinheiro. Não tem. Acredita, eu não gastei nada. Vai dizer que eu não gastei nada, gastei o combustível que estava no tanque. Literalmente, nós paramos o carro na lagoa, demos uma caminhada boa, vimos o pôr do sol, tiramos uma fotografia com o próprio celular, guardamos a fotografia, voltamos para casa. E em casa a gente fez o nosso lanche que já estava preparado. Para ser criativo, ou para reencontrar as suas prioridades, você não precisa de dinheiro, você precisa de criatividade. Então é importante que você repense a sua vida, repense a sua agenda e revisite quais são as suas prioridades. É recorrente esse desafio
mas ao longo do tempo nós invertemos nossas prioridades. Quer ver um exemplo prático? Como pastor eu sei disso, todo dia eu encontro e lido com essa situação. Na minha época, e aí que não é tão velho assim, eu acabei de dizer, eu tenho 42 anos só, eu me casei com 24 anos, e na minha idade, a média era essa com que se casava. Na época da minha mãe, o meu tio, por exemplo, pastor Oni, casou com a minha tia e ela precisou de autorização dos pais, porque ela tinha 16 para 17 anos. Uma menininha, uma adolescente. E você sabe que quando os cabelinhos brancos vão confirmar. Quanto mais passado, mais novo se casava. Hoje em dia, nós encontramos na igreja jovens, desculpa, não vou falar mal de ninguém não, mas tem jovens com 30, 32, eu tenho feito casamentos de 35 anos, 36 anos, de jovens solteiros, não é segundo casamento não. E aí eu vou perguntar, por que você demorou, entre aspas, tanto a casar? Ah, pastor, eu precisava terminar a faculdade, eu precisava ter estabilidade, eu precisava passar num concurso. Ok, como eu disse, cada um tem a sua prioridade, mas a gente precisa avaliar de fato e ter a coragem de dizer assim, qual é a minha prioridade? Qual é o meu propósito de vida? Para que eu vivo? Para que eu existo? Isso influencia nossos filhos. E tanto positivamente quanto negativamente, e eu não tenho uma regra, novamente, eu não tenho regra. Por quê? Eu conheço casais que se casaram comigo e hoje têm filhos que já estão quase casando. Eu tenho colegas da minha idade que, se der bobeira, já vão ser avós nos próximos 2, 3 anos. Eu poderia já ser avô pelas contas. Muito simples. Se eu tivesse casado com 18 anos e logo tivesse tido um filho, eu teria hoje uma filha também com 18, 19 anos, 20 anos. E ela já poderia ter filho, e eu seria avô. Talvez tenha alguns aqui. Eu não estou criticando, eu estou apresentando uma realidade. Só que o que acontece? Eu fiz um planejamento familiar em que nós dizemos o seguinte, não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com ter casa própria, mas teve a ver o seguinte, nós vamos nos curtir ao máximo, porque nós não queremos nunca dizer que o nosso filho, a nossa filha, veio tirar a nossa alegria conjugal. Então nós priorizamos, por 6 anos, viver uma vida de casados sozinhos, intensamente. Viajamos muito, não compramos ainda casa própria, não havíamos comprado ainda casa própria, mas viajamos muito, curtimos muito ao outro, conquistamos algumas coisas que nós queríamos. Um belo dia, a gente decidiu, está na hora? Está na hora. E veio a Letícia. Nunca sentimos que a Letícia atrapalhou nossa rotina conjugal, nunca tirou nossa noite de sono, nunca atrapalhou nosso relacionamento sexual, porque veio na hora certa. Eu não recrimino quem logo casa e tem filho, não. É uma questão de diálogo, de ajuste, de definir prioridades. Mas o fato é que se nós deixarmos que as marcas da geração nos dominem, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa liberdade de escolher e dizer assim, eu vou ser assim porque eu creio que essa seja a melhor solução, o melhor caminho. Porque não é só isso. Você precisa também aceitar o desafio de compreender esta e as próximas gerações. Muito da nossa pregação e do nosso ensino, da nossa influência, ficou no passado. Porque nós não abrimos mão do método, não abrimos mão da tecnologia, que não existia ou não havia. Não, é a nossa tradição. Há uma diferença entre tradição e o chamado tradicionalismo. Então, outra coisa que é um erro, um equívoco muito sério, é você querer repetir o seu método com as próximas gerações. Eu dizer assim, para minha filha, não, mas a sua avó sempre me criou assim. Isso é um pecado, literalmente. Porque a minha filha não sou eu, e a minha mãe não sou eu. A minha filha não sou eu quando eu era da idade dela, e eu não sou minha mãe quando eu tenho a minha idade agora, quando minha mãe tinha a minha. Ou seja, é tudo diferente. A gente precisa ter a coragem de gastar tempo para aprender que geração é essa, como ela sobrevive, como ela subsiste, como ela compreende as coisas à sua volta. E a gente tem que aprender, a gente tem que redesenhar assim, sem perder valores. Eu estou falando o tempo todo de método, eu estou falando o tempo todo das tais regrinhas, das tais receitas de bolo,
ninguém pode falar assim, porque quantas vezes eu já ouvi pais e mães dizer assim, não, porque eu fui criado assim e deu certo. Glória a Deus, deu certo para você. Você precisa sentar e gastar tempo com seu filho para ver o que dá certo com o seu filho. Existem muitos filhos que se esparramam pelos dedos, assim, ó, igual areia, porque você não soube segurá-los. E não adianta dizer que a culpa foi deles, porque os filhos, uma hora, eles escolhem o tempo de ir e vão mesmo. É porque talvez você não tenha sabido dar a ele o conforto de um ninho, para ele só sair na hora que ele tiver que sair, e não por ser exprimido. Uma coisa importante que você precisa fazer de prático é interceder corajosamente por seu filho. Eu quero sugerir aqui 4 itens que façam parte da sua oração todos os dias pelos seus filhos. Primeiro, por proteção. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus quem guarda os nossos filhos. Hoje nós temos esse senso de superproteção. O celular tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Houve um tempo em que não havia celular e os pais oravam para que Deus guardasse seus filhos. Hoje você põe o celular na mão do seu filho, você fica com um, de preferência do mesmo plano, para você não gastar crédito, não é? E você então diz, filho, está onde? Não, mãe, já estou aqui chegando. Ok, então. E você vai dormir. Porque você foi dormir na confiança da palavra dele. Eu já estou chegando. Só que o já estou chegando pode ter 2, 3 quadras onde ele pode ser assaltado, ele pode ser roubado, ele pode ser até assassinado. Desculpa o realismo, mas é assim que acontece. Um grande amigo meu da infância, ele está vivo, não é a história dele não, mas uma história triste que ele viveu. Um grande amigo meu da infância, hoje ele é um músico em São Paulo. O pai dele desapareceu na esquina de casa. Ele saiu para cantar com o coro masculino da igreja. O coro voltou na Kombi, que tinha um alugado, aquela coisa de igreja antiga, né? Sai de Kombi, todo mundo. Ele morava como se fosse a metade aqui da Cabo Frio. Aí parou aqui na esquininha da rotatória, ele desceu, nunca chegou em casa. Todo mundo fazendo um mistério. Aí depois a mãe veio confessar. Não, realmente ele já estava com um lapso de memória, a gente já tinha percebido. Nunca apareceu, desde 94. Não sabemos para onde foi parar o nosso querido irmão Eli Antunes, lá de Senador Camará. E até hoje o filho dele, meu amigo Paulo, ou seja, as coisas acontecem na esquina, gente. E você acha que uma tecnologia pode trazer a proteção que você precisa para os seus filhos. Não. Ore por eles. Ore por eles. Não só por proteção, mas também por dedicação. É o próximo aí, Danon. Quantas vezes você já orou reconhecendo e declarando que os seus filhos não são seus? Dedicar, a oração de dedicação é você declarar: os filhos, a Letícia não é minha. A Letícia é do Senhor. É uma oração difícil de fazer, mas é uma oração corajosa. Por isso eu coloco ali, corajosa. Porque isso já me prepara, porque eu posso, a lógica da vida é que eu vou muito antes dela. Mas eu sou realista, gente. Eu como pastor, eu vejo muitos pais enterrando filhos. E o desespero é muito grande quando você acha que o filho é seu e você tem que garantir a sobrevivência e a subsistência dele. Visite uma UTI de um hospital infantil e você vai ver a realidade da vida. De pais que precisam reconhecer que neste mundo nada é nosso, tudo é do Senhor. E quando você então reconhece que tudo é do Senhor, a começar dos seus filhos, muda toda a ótica de como você gasta o seu tempo com ele, como você investe na vida dele, como você zela pela integridade física e espiritual do seu filho. Ele é do Senhor. Dedique seu filho ao Senhor todos os dias. O exemplo maior que a gente tem é de Ana. Ana pediu tanto um filho ao Senhor. E quando Deus deu, o que ela fez? Voltou para o templo: o Senhor é teu. Resultado? O grande líder, o profeta Samuel, tão importante nas mãos de Deus para escrever a história de um povo, pois foi ele que teve o privilégio de estender as mãos e derramar o óleo precioso sobre a cabeça do grande rei Davi. Talvez na sua casa esteja um pequeno Samuel, e você está lá aprendendo, segurando ele, achando que ele é alguma coisa sua. Antes que seja tarde demais, lembre-se que seus filhos pertencem primeiramente ao Senhor. Ore por proteção, por dedicação e ore também por provisão. Quem dá a provisão é Deus.
Você trabalha, você se esforça, você sua a camisa, mas o pão vem do alto. E desde cedo os nossos filhos precisam lembrar disso. Quantas vezes, por exemplo, você deve chegar em casa com as suas compras e antes mesmo de colocá-las no armário, sugiro a você, reúna a sua família e disse, vamos agradecer por essas compras, porque foi o Senhor quem nos deu. E você ensina seus filhos a fazer a oração modelo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ensinamos nossos filhos a reconhecer que tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor. Então ore por provisão, para que seu filho aprenda que tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. Ore também por salvação. Queridos, é uma tarefa sacerdotal dos pais, ensinar as crianças a entenderem o caminho para o céu. De fato, poderá haver um dia em que eles não darão nenhum valor a isso, como infelizmente muitos filhos acabam por suas próprias escolhas andando para longe do caminho do Senhor. Mas enquanto eles estiverem debaixo do seu teto, interceda e peça que o Senhor salve seus filhos. Eu conheço a história de uma mãe lá no interior de Minas Gerais, que orava por seus filhos. Orava muito, mas seus filhos não tinham nenhum interesse demonstrado pelo amor de Jesus, a ponto de desrespeitá-la de tal maneira que sexta para sábado eles saíam de casa e só voltavam no domingo cedo. Voltavam embriagados, mal cheirosos, quase moribundos. E aquela irmã fiel, pronta para ir à igreja, tinha que receber aqueles 2 marmanjos, bêbados, por hora vomitando em casa. E ela pacientemente se atrasava para ir para a igreja e cuidava deles, botava-os para dormir, mas nunca deixou de orar por aqueles filhos. Um dia aquela mãe morreu. E no sepultamento daquela mãe, o pastor testemunhou isso para mim, lá de Belo Horizonte. Assim, pois é, no dia da morte aqueles filhos vieram chorando e declararam que eles não tinham mais tempo de dizer para ela que valeu a pena todo o amor que ela teve por eles. E naquele dia, diante da sepultura, eles entregaram a vida deles a Jesus. Pode ser que você não veja os frutos da sua oração, mas eu posso dizer com toda certeza, a oração de uma mãe nunca fica no teto. Ore por seus filhos. Isso faz muita diferença. É um bom caminho a ser proposto, para que nossos filhos vejam a diferença e vivam a diferença do poder de Deus. E aqui, como última proposta, para a gente caminhar para o final, coloque em prática o plano de Deus, ou seja, não é a minha regra, não é a minha experiência, não é a minha receita, é o plano de Deus. Eu quero ler com você o texto de Deuteronômio 6, de 1 a 9. Deuteronômio 6, de 1 a 9, é um texto importantíssimo para o povo de Deus, desde a época de Moisés. E assim Moisés ensina o seu povo. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno sejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Esse texto é o conhecido texto chamado Shema. É uma declaração de fé. E o próprio Jesus trouxe este Shema, importantíssimo para o povo hebreu, ao contexto do cristianismo, quando ele repetiu: qual é o maior mandamento que existe? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.
Qual é o plano de Deus para a sua vida como pai, mãe, para a sua família, para que a sua família vá bem? Primeiro vamos seguir o próprio conselho de Moisés. Primeira coisa, ame a Deus. Ame a Deus. Priorize este amor na sua vida. Não adianta ser um amor só de declaração, mas tem que ser um amor que mude as suas prioridades. Tem que ser um amor que altere a sua agenda. Tem que ser um amor que defina o seu orçamento. Tem que ser um amor que controle as suas ações e as suas reações. Amar a Deus é o fundamento. Por isso que eu comecei no domingo pela manhã lançando o fundamento. Não se pode partir para a prática. Não adianta eu compartilhar experiência minha, trazer história da minha família, contar as minhas mazelas, ou trazer daqui de vocês também bons exemplos que temos aqui com certeza, se o fundamento não for o amor ao Senhor, porque isto muda tudo. E Moisés nos dá esses 3 conselhos: ame a Deus, priorize este amor na sua vida e fale deste amor o tempo todo. Perceba que o conselho que Moisés apresentou da boca do Senhor para o povo é que a expressão e a manifestação deste amor deve ser cotidiana, todos os dias, em todas as circunstâncias. Mostre este amor, revele este amor. Eu particularmente gosto muito de sempre chamar a atenção para grandes e pequenas coisas. Quando o sol está bonito, eu falo: filha, olha como Deus é bom, olha que sol bonito. Quando está chovendo, eu digo: filha, olha como Deus é bom, a chuva está caindo, está molhando as plantas. Pai, mas e as enchentes? Filha, faz parte da vida, mas isso não muda o amor de Deus. Você sempre tem uma oportunidade de falar do amor de Deus para os seus filhos. Eu especialmente tenho um desafio muito grande, porque eu almoço com a Letícia todos os dias, só raras exceções mesmo, que a minha agenda determina, mas eu, estando livre, eu vou para casa almoçar com a minha filha, só que tem um problema. Eu faço questão de assistir com ela o RJTV, porque é bem o horário dela sair para a escola. Caramba, ela faz cada pergunta, 9 anos. E ela fica impressionada com algumas notícias. E especialmente fica impressionada com as tragédias. E talvez os psicopedagogos vão dizer: pastor, não faça isso, está criando traumas. São as lições da vida. E eu prefiro que ela aprenda de mim a confiar e esperar no amor de Deus. E quantas vezes eu vejo: olha, filho, olha que livramento. Algumas vezes, algumas notícias foram assim, coisas próximas de nós. E eu falo: filha, Deus nos livrou, a gente nem viu. A gente passou por aquela rua lá, depois desse negócio aí, ou antes, e nada aconteceu conosco. Graças a Deus. Às vezes um testemunho pode ser dado na sua vida diária, no seu cotidiano, mostrando o tempo todo o amor de Deus por nós. No versículo 6, Moisés vai falar sobre a importância da palavra de Deus. Nossos filhos precisam nos ver lendo a palavra de Deus. E nossos filhos precisam ler a palavra de Deus conosco. Eu lá em nossa igreja, eu sei que aqui também, porque o pastor Israel falou isso domingo, estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, e como tem sido bom. Estamos só no 10º dia hoje, na leitura dos 100 dias de oração pelas famílias. Mas olha, já tem sido tão bom. E sabe o que é mais gostoso? A Letícia fala assim: deixa eu ler a Bíblia? Claro! Aí ela pega a Bíblia dela na linguagem de hoje, da menina, ela vai lá, lê, de vez em quando ela fala assim: o que significa isso? E aí eu posso explicar. Ela ouve de mim, ela ouve da mãe, ela aprende conosco. Mas o que eu mais gosto é quando, mesmo sem propósito, não faço isso de propósito, assim, agora, vou montar uma situação. Mas é quando ela me pega lendo a Bíblia. Eu faço questão que ela veja isso. Nossos filhos precisam ver a gente lendo a Bíblia, senão eles não aprendem. Eles não vão aprender se eles não virem você fazendo. Porque nossos filhos aprendem vendo. Versículo 8 e 9, discipule seus filhos. O versículo 8 e 9 ele fala de 2 formas de discipular: intencional e involuntariamente. Pela intenção ou não, seus filhos estão sendo discipulados por você. Você pode criar um discipulado formal, como este, por exemplo, de criar o culto doméstico, criar a rotina. Olha, nem que seja 10 minutos do seu dia. Nem que seja só você e sua filha, se sua esposa chegou cansada e vai dormir cedo,
Ou então o inverso, se você não está em casa, viajou, incentive. Esse é o discipulado formal. E o informal? É aquilo que seu filho vê você fazendo. É aquilo que ele olha você, a sua atitude, como você responde, como você lida com a sua esposa, como você reage aos problemas. Ontem eu estava, como eu disse, eu não pude estar ontem, porque eu fui a um culto de aniversário, e a mãe da criança, que fez 4 anos, pôde dar um testemunho belíssimo, quando, na última viagem de férias que eles fizeram, ela recebeu a notícia que seu pai estava muito mal. E aí a filha ainda tinha 3 anos e alguns meses, sim. E a mãe ficou muito triste, a viagem praticamente acabou, mas a filha saiu com a pérola para a mãe. Mãe, vamos orar. Você não disse que Deus ouve as nossas orações? O vovô vai ficar bem. E o vovô ficou bem. E aí a mãe pôde usar isso para mostrar para ela novamente que foi a fé dela, ainda que pequena, ainda que de uma criança, pequena não, né? Infantil, vamos colocar assim, uma fé de criança, fez diferença e ela pôde ver o resultado do poder de Deus na oração. Queridos, nossos filhos precisam ser discipulados por nós. Seja de uma forma formal ou não, mas a intenção faz parte e o exemplo mais ainda. De que maneira a gente pode colocar tudo isso em prática? Próxima lá, Danon. Primeiro, dedique tempo ao seu filho. E aqui eu quero fazer uma correção, fazendo par aí com muitos outros especialistas na educação de hoje. Dedicar tempo não é aquilo que se disse nas gerações passadas, tempo de qualidade. Não. Você precisa criar tempo em quantidade também. Justamente para você encontrar o contraditório desta geração tão superficial e tão instantânea. E por mais que os nossos filhos estejam sendo pressionados a viver instantaneamente, o exemplo, a influência, ela é fruto daquilo que é constante. Portanto, muito cuidado com o engodo desta teoria, gerada na década de 80, por aí assim, de que, já que você não tem tempo, dê um tempo de qualidade. Nossos filhos não sabem distinguir qualidade de quantidade. O que a criança quer é quantidade. É por isso que a criança vê aquele DVD chato da galinha pintadinha 27 vezes e meia. Tá certo? Porque ela não quer saber de qualidade. Para você é um saco assistir aquilo. Mas aquilo atrai. E ela quer muito. Ela quer muito. É por isso que alguns pais perdem a paciência. Filho, de novo. De novo. Não é qualidade, não. É quantidade. Nossos filhos precisam do nosso tempo, gente. A gente acha tempo para tanta coisa. Acha tempo para porcaria de novela. Acha tempo para futebol, para assistir futebol. Ok, é legal, é gostoso, é uma distração. Mas encontre atividades para você fazer junto com seus filhos. Hoje nossos filhos estão muito voltados para a tecnologia e eles passam horas e mais horas diante de um computador, diante de um videogame. E a gente não tem força para quebrar isso. A gente não está encontrando a brecha. E aí muitos conflitos estão acontecendo porque a gente não tem tido a paciência, o investimento para gastar tempo para estarmos com nossos filhos. Colocar em prática significa também submeter-se a Deus. Corajosamente também. Submeter-se à vontade de Deus. A sua vida, primeiramente, pai, tem que estar no altar de Deus. Você precisa ser, pode passar o outro já, Dona, porque está tudo muito ligado. Você precisa ser exemplo. Eu não tinha condição de ficar trazendo um monte de videozinho aqui para vocês, mas também tem outro clipe muito interessante na internet, que mostra crianças ao lado de adultos fazendo exatamente igual. O pai subindo a escada rolante, joga uma guimba de cigarro no chão, o filho vai também, não mostra ele fumando, mas mostra ele jogando a guimba de cigarro no chão. O pai, no trânsito, xinga, faz um gesto obsceno para o cara do lado, a criança no banco de trás faz a mesma coisa. E vai por aí afora. Ou seja, os nossos filhos repetem as nossas atitudes, o nosso exemplo. Então, acima de tudo, seja exemplo. E por último, acho que isso norteia muito bem os nossos valores e as nossas prioridades. Tenha um conceito bíblico de sucesso. Porque a nossa sociedade hoje, ela criou um conceito de sucesso que ele é bem contraditório àquilo que a Bíblia nos ensina a ser sucesso.
Visite o apóstolo Paulo e veja para ele o que é ter sucesso. Para Paulo, ter sucesso é amar a Jesus. E se preciso for, morrer por ele. E enquanto viver, sofrer como ele sofreu. Para Paulo, sucesso é viver naufrágios, é sofrer açoites, é viver na dependência total do Espírito Santo. Para Paulo, ter sucesso é sim pregar no Areópago, no meio de filósofos, mas pagar o preço de testemunhar de um Cristo que muda a sociedade. Visite a Bíblia novamente, você vai ver que o que é sucesso na Bíblia é muitas vezes perder, para ganhar depois. Sucesso na Bíblia é ser o menor. Sucesso na Bíblia é ser o último. Sucesso na Bíblia é estar disposto a morrer. Mas a nossa geração, essa geração, não conhece este conceito de sucesso. O sucesso hoje é você passar por cima do outro, é você almejar o cargo do outro, o salário do outro, o carro do outro e até a mulher do outro. Então o seu sucesso está baseado naquilo que o outro perde. Com Jesus, o meu sucesso é aquilo que eu estou disposto a perder para ganhar por Ele. Esta afirmação agora é uma frase que me marcou muito, porque ela foi dita por um psicanalista secular. Foi um artigo que eu li sobre bullying. Nem entrei nesse assunto hoje, né? Deixar para outro dia, para outro tema, que é uma situação muito difícil que a gente tem vivido hoje. Mas você tem muito material, e essa frase me chamou muita atenção, porque ela foi dita por um psicanalista secular. E ele diz o seguinte: se pudéssemos, ou seja, ele termina o artigo com um ideal, uma utopia. Se pudéssemos proporcionar tanto uma educação, e ele põe entre parênteses, familiar, como um ensino, em parênteses, escolar, voltados para sabedoria, mais para a sabedoria do que para o conhecimento e a informação, talvez pudéssemos trilhar um caminho mais efetivo de prevenção em prol da saúde psicológica e social. Eu conheço um camarada que disse isso há quase 3.000 anos atrás. Era um rei, conhecido como o mais sábio de todo o tempo. E ele falou assim: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Esse é o mundo em que vivemos, tão contraditório, tão desejoso de respostas. Então, antes que seja tarde demais, a gente precisa tomar uma atitude e fazer escolhas que abençoem a vida dos nossos filhos. Eu queria que você assistisse esse pequeno vídeo, não podia terminar sem um videozinho, só para você refletir comigo sobre o valor do tempo e, enquanto temos tempo, fazer o que deve ser feito. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกเหยียบนิดเดียวเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โกหกชัดๆฉันเห็นแกไปมั่วสุมวงดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ Quero terminar com a oração de Davi, em 1 Crônicas 17, 27, que diz assim: agora, e vamos botar isso agora na questão do tempo. Agora, Senhor, enquanto eu tenho tempo, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Deus abençoe vocês.
Amanhã a gente volta com mais uma abordagem. Meus irmãos, antes de nós cantarmos mais uma música, eu gostaria de convidar aos avós que aqui estão presentes para que viessem aqui à frente. Todos os avós, por favor. Muitos avós presentes nessa noite, graças a Deus. Podem vir para cá, aqui ó. Fiquem aqui em cima. Vocês cuidaram dos seus filhos, cuidam hoje dos netos, e a alegria de poder tê-los como ensinadores da palavra do Senhor a nós, filhos, e aos nossos netos também. Eu queria fechar esse momento com uma palavra de oração. Os avós, os tão amados avós, orando por nós, filhos por nós, netos, nessa noite. Vou chamar a irmã Nancy para que ore nesse momento, então, por nós, netos e filhos. Melhor coisa que tem é ser avô. Vocês vão chegar lá, não é verdade? Muito bom. Porque avô é o pai que diz assim: o toma que o filho é teu. A gente lambe, e depois manda embora, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, como foi bom ouvir o teu servo nesta noite, com orientações tão claras para ajudarmos essa nova geração a seguir os teus caminhos. Nós que já passamos dessa fase, que agora estamos curtindo os netos, também nos preocupamos que mundo é esse que os nossos netos estão vivendo. E nós te imploramos, Pai, que tu cubras cada um dos nossos netos com a tua sabedoria, com o teu manto de proteção, para que nenhum mal aconteça a nenhum deles. Mas ao mesmo tempo, Deus, dê sabedoria aos nossos filhos, para ensinarem os nossos netos. Os pais estão correndo, as mães com 1000 atividades, e as crianças às vezes terceirizadas para ensinamentos. Mas nós queremos que os nossos filhos sejam pais fiéis, exemplos para os nossos netos, e que isto perdure de geração em geração. Pai, não é fácil educar um filho em qualquer geração, mas cada vez mais estamos vendo que é mais difícil, e te pedimos a sabedoria do alto para os nossos filhos, para ensinar os nossos netos. Toma cada família nas tuas mãos e abençoa-nos todos, de filhos, de netos, de avós e bisavós, que sobre todos eles esteja a tua paz e a tua proteção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, nós vamos cantar uma música agora e logo em seguida tem um sopão lá embaixo, né? A R$2, R$3, opa, gritou logo, né? Estou baixando o preço, a R$3, está uma delícia. Aquele caldo verde, como é que chama aquele negócio? De ervilha, né? Sopa de ervilha, está um brinco. Convido vocês a estarem conosco lá. Vamos cantar mais uma vez. Logo após a música, com uma oração silenciosa, nós podemos descer, ir para os nossos lares e amanhã retornar. O pastor estará encerrando então essas conferências, e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Uma canção nova, um cântico de adoração novo para a igreja. E como nós estamos fazendo esse foco na família, a gente achou interessante chamar todos os membros da nossa família, da banda, para cantar com a gente. Vocês que ensaiaram ou não, a gente não teve muito tempo para isso, mas venham aqui cantar com a gente. Todas as famílias de nós, membros
da banda, desde as pequenininhas às mais adultas. Podem subir aqui, por favor. Vem, Cristiane. Você também não sabe, ela também não sabe, mas vem pra cá. Vem, Vivian, vem. Vem, Vivian, vem. Cadê o Rodrigo? Vem, Rodrigo. Temos 2 Rodrigos aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra dessa canção. Porque é bíblica e é o que a gente tem que viver dentro de nós, tão pecadores. Dentro de nós, tão pecadores, deste morar, santo e glorioso Deus. Como entender o teu amor sem fim, acima dos céus, tão perto de mim. Dentro de nós, seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Força nos dás, paz e alegria. Doce é viver em tua companhia. Como um tesouro escondido num vaso de barro e sem valor, assim teu perfume invade a minha alma e alcança teu favor, a fim de que toda excelência pertença somente ao Salvador. E nós, pecadores tão frágeis, vivamos pra teu louvor. Só seu menino. De nós, tão pecadores, deixe morar, santo e glorioso Deus. Como entender o teu amor sem fim, acima dos céus, tão perto de mim. Vozes masculinas. Dentro de nós, seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Força nos dás, paz e alegria. Doce é viver em tua companhia. Como um tesouro escondido num vaso de barro e sem valor, assim teu perfume invade a minha alma e alcança o teu favor, a fim de que toda excelência pertença somente ao Salvador. E nós, pecadores tão frágeis, vivamos pra teu louvor. Senhor, dentro de nós, seres tão frágeis, o teu poder se manifesta, Senhor. Força nos dás, paz e alegria.
doce é viver em tua